Oi, gente! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu espero que com vocês esteja tudo bem. Sabe por quê? Porque por aqui tá tudo ótimo, Isabel. Tá bom, né? Rapaz, você sabe que a gente conseguiu? Eu tava preocupada, tipo assim, será que depois do dia 18 a gente vai conseguir manter e tal? Continuamos com mais de 2 milhões de acesso mensal nas nossas redes, amiga. Nossa, que maravilha. Isso Agradecer tá muito o pessoal de casa, né, Sandra? Exatamente, porque graças a eles que nós estamos aqui nessa felicidade. Que bom, gente. E muito comentário legal, muita gente que não conhecia a gente pergunta, quem são vocês? Como que é o nome delas? O Simples está internacional também, você lembra? Programa passado a gente falou aí de uns comentários. Portugal, pessoal em Roma. Em Roma. Aqui no Brasil também, Rio Grande do Norte. Pô, a participação tá show. Eu tô muito satisfeita, Isabel. Eu acho que essa nossa trincheira aqui tá... Continuemos, né? Continuemos dando nossos tirinhos. Opa, tirinho não, né, Isabel? Não pode falar dessa tirinho forma. Não pode falar, né? Não, paz e amor. Mas a gente vai continuar aqui fazendo os nossos debates, as nossas discussões. Com certeza. Tá valendo a pena, né? Claro, claro. E também, queria falar para você que hoje, amiga, eu nem sei o que eu vou fazer nesse programa aqui, porque... Como assim? Você resolveu trazer todos os seus amigos aqui para falar tudo só de assunto que você que sabe. Não, e nós vamos conversar um monte de coisa aqui. Ah, meu Deus do céu. Eu vou falar para vocês, quando vem aqui umas pautas assim, mais de política radicalizada, aí tá comigo. Agora, hoje ela trouxe, gente, a OAB em peso aqui para falar só porque ela é estudante de Direito. Não foi só por causa disso, é porque é uma pauta super importante. Tá certo. E vai ser maravilhoso, tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar o programa. É? Com certeza. Também acho, amiga. Eu tô só ouvindo você preparando aqui com eles a pauta, eu falei, olha, eu só vou hoje gente. Mas você é observadora, vamos ver durante o programa. Você sempre fala isso. Eu não aguento, nada. né? Ela não aguenta e começa a falar. Quem são nossos convidados? Bom, gente, é um prazer estar recebendo eles aqui, tá? O presidente e a vice-presidente da Comissão de Direito Antidiscriminatório da OAB Rio de Janeiro. É com prazer que a gente recebe o presidente Carlos Alberto Lima de Almeida, que também é professor professor universitário aqui da Univassouras, né, Campus Maricá, advogado também, e a vice-presidente Luciana Silva, né, que também é atuante, advogada, e também preside a Comissão de Direitos Humanos do IBRAPEG, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Educação Jurídica, não é isso? Falei tudo certinho, né? Sejam bem-vindos. Uma honra receber vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Falei pra vocês, só pelo currículo já deu pra vocês verem como é que vai ser aqui o programa hoje. Pra você ver que vai ter conteúdo pra caramba. Muito conteúdo. Bom, vocês já viram que o programa hoje vai ser quentíssimo, né? Com Carlos Alberto e a Luciana. Mas pra gente começar mesmo, Júlio, chama a vinhetinha aí pra gente começar. Prazer estar com vocês aqui. Vocês virem participar do nosso Simples Assim podcast para falar dessa comissão aí do OAB Rio, da qual eu faço parte também. Obrigada. E eu acho que a primeira pergunta da gente é: qual a importância de uma comissão como essa? Comissão de Direito Antidiscriminatório. Isso tem um peso, hein? Quem vai começar? Passa a bola para você. Olha, é um mega desafio começar logo com uma pergunta sobre a importância da comissão. Olha, Isabel, Sandra, para nós é uma alegria muito grande participar com vocês aqui do Simples Assim podcast. Também é uma alegria muito grande, eu acho que para início de conversa, né? Vocês falaram aqui nos bastidores, né? Que antes de tudo é um grande bate-papo. Acho que, antes de falar um pouquinho da importância da comissão, se vocês me permitirem, eu queria falar um pouquinho da felicidade de ver a plaquinha do Sebrae aqui na mesa, né? E por que eu achei muito bacana, né? Porque é uma entidade privada que tem por objetivo exatamente apoiar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, né? E o nosso tema tem uma relação direta, porque o Sebrae presta consultoria, capacitação, acesso a crédito, incentivo à inovação e apoio no mercado com iniciativas que envolvem empreendedorismo feminino,
diversidade e inclusão, projetos territoriais e comunitários, e aí então alcança, por exemplo, comunidades quilombolas, né? Os indígenas, eles trabalham uma perspectiva de educação empreendedora e a agenda ESG, que envolve as questões ambientais, sociais e de governança, que estão na agenda social hoje e em todos os grandes debates. Então, quando a gente pensa também na importância da Comissão de Direito Antidiscriminatório, e a gente verifica iniciativas, né, que valorizam ações antidiscriminatórias no mercado de trabalho, na geração de empregos, a gente precisa dar o devido destaque. Sim. E no que se refere à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seccional do Estado do Rio de Janeiro, é importante a gente falar, antes de tudo, que nós hoje somos presididos por uma mulher. E acho que é uma questão de gênero que precisa ser trazida ao devido destaque. Hoje a OAB ela é presidida pela doutora Ana Tereza Basílio, e falar disso é falar do apoio que ela deu ainda na gestão do presidente Luciano Bandeira para que fosse criada a primeira comissão de direito antidiscriminatório do sistema OAB. Então, pensar na dimensão da importância, tanto no sistema OAB, quanto no que ela pode fazer, é preciso a gente, então, resgatar esse processo de criação e entender um pouco o que o direito antidiscriminatório vem dentro de uma agenda político-social na perspectiva internacional e nacional, ganhando de espaço. E aí, antes da gente tocar nesses pontos, porque eles são pontos que vão envolver, por exemplo, decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a própria criação aqui no Brasil da Comissão de Direito Antidiscriminatório no sistema OAB, ela já decorre do Congresso Internacional de Direitos Humanos, que aconteceu ali no ano de 2024. Então, em 2022, a gente tem uma decisão, no caso Guevara Dias e o Estado da Costa Rica, que é uma decisão muito importante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2024, a gente tem o Congresso Internacional de Direitos Humanos com a Carta de Campinas indicando a criação nos cursos de direito da disciplina Direito Antidiscriminatório, também inserindo no exame de ordem. Então, a gente tem temas muito importantes que vão, nesse desenrolar, motivar a criação. E aí a gente pode resgatar algumas questões anteriores, né? O que são direitos humanos, o que são direitos fundamentais, até que a gente chegue, então, nisso que nós estamos agora falando aqui como direito antidiscriminatório. Mas eu também tenho a alegria de ter comigo essa advogada maravilhosa, que é a Luciana Silva, que é uma ativista, né, nas questões sociais, nas questões raciais, e é uma advogada muito sensível ao debate que perpassa não só a amplitude do que envolve direitos humanos, mas também um olhar para as questões raciais brasileiras. E aí, como mulher, mãe, como ela gosta muito de destacar, né? Sim. E aí eu acho que eu tenho que passar a bola para ela para escutá-la antes de tudo também. Maravilha, fala, Luciana. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, por esse carinho todo, meu querido presidente. Eu não sou tudo isso, né, como que ele está falando. Modesta, mas eu recebo todo ele já tinha me falado, que você como eu costumo dizer, eu sou uma mulher preta, e isso eu gosto de enfatizar de fato. Sou mãe, sou filha, né? Mas dentro do que você pergunta, o que é o direito antidiscriminatório, ele fala no viés da instituição, e eu falo no viés social. Para mim, o direito antidiscriminatório nada mais é do que você trazer uma sociedade mais justa e mais igualitária, em que as pessoas possam ter os mesmos direitos. E é o olhar que eu tenho do conteúdo do direito antidiscriminatório. Então, a gente faz uma dupla bastante, assim, a gente casa bem, né?
a gente tem essa troca gostosa de que o Carlos, ele é todo técnico e eu sou o sentimento, né? Então a gente tem essa razão e emoção. Razão e emoção. E a gente troca super bem, exatamente por isso. Eu aprendo com o Carlos o tempo inteiro. Foi ele que me traz para dentro do direito antidiscriminatório e no qual eu sou super agradecida. Eu me apaixonei pelo direito antidiscriminatório, tanto que hoje eu estudo o direito antidiscriminatório, mas assim, esse contexto todo veio com ele, né? Aqui. Agora, é interessante vocês falarem sobre isso e falar da Carta de Campinas, né? Que é uma coisa muito nova, então, essa introdução até nos cursos de direito da disciplina de direito antidiscriminatório. E interessante a gente falar, né, que assim, ao meu ver, acaba demorando um pouquinho para acontecer, porque viver em sociedade a gente perpassa por essas questões de discriminação, né? E aí, discriminação, quando eu falo, são em todos os sentidos. Com relação à cor, raça, com relação à religião, né? Com relação à sua orientação sexual. E são muitas discriminações que o indivíduo passa, né? Então, assim, está colocando essa disciplina agora, recente nos cursos de direito, é uma coisa para os futuros advogados estarem investindo e pensando bem, né? Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Super leiga, assim, 3 advogados aqui, vocês vão falar... Não, 3, já me promoveu. Eu recebo. Não, porque, veja só, o advogado, ele defende as leis, certo? E defende a Constituição, e defende... Enfim, mesmo quando você vai fazer um julgamento... se for um advogado de júri e tal, criminal, ele tem que seguir algumas regras e tal. E a questão da discriminação está na nossa Constituição, que é um crime discriminar, certo? Seja por religião, porque o Estado é laico, seja por cor da pele, ou seja, pode ser negro, pode ser indígena, pode ser japonês, pode ser chinês, pode ser... e pela opção sexual, enfim, qualquer tipo de discriminação é uma coisa que é contra a lei, você discriminar. E por que só agora, né, uma comissão antidiscriminatória, porque só agora uma matéria sobre isso? Será que não... É uma boa pergunta. É uma boa pergunta? É uma boa pergunta. Às vezes eu já me fiz essa pergunta várias vezes, porque nós temos várias leis, né? Então, se tem leis, não precisaria ter o direito antidiscriminatório querendo regular as leis que já existem, né? Parece que você é uma redundância, né? Mas não. É que conforme o avanço da sociedade, ela vai exigindo mais de regulamentações. Talvez, assim, o direito, Carlos, que é o estudioso, né, da área do direito antidiscriminatório, ele possa complementar mais. Mas eu entendo que hoje você precisa ter políticas dentro das empresas antidiscriminatórias, porque a sociedade exige isso. Então... me complementa, Carlos, com acho que é essa questão, que você... né, porque eu também já me fiz isso. Para que eu vou regular algo que já é regulado? Não precisaria, né? Se a gente não precisaria, aliás, de lei nenhuma, porque a nossa Constituição, ela é perfeita. Está tudo lá inserido nela. Então, você não precisaria ter mais lei nenhuma. Bastasse apenas seguir o que está escrito na Constituição Federal, de 1988, que diga de passagem, que é uma das melhores constituições que tem no mundo. É porque dá uma sensação, Carlos, de que a gente tem que toda hora estar reafirmando aquilo que já foi dito. O óbvio. Né? A gente tem que toda hora estar reafirmando com novas leis. A gente faz uma lei, daqui a pouco você tem que fazer uma outra lei para que aquela seja cumprida, para reafirmar. Olha, é isso mesmo, tá? Sabe? Vocês não podem discriminar ninguém, não. Então, de novo, faz isso. Então, o tempo todo me dá essa sensação de que vai fazendo um monte de amarrado para as pessoas entenderem que aquilo ali, que um crime de racismo, por exemplo, não pode ser cometido. E que aquilo ali é inafiançável, é imprescritível, que a pessoa pode ir presa. E, mesmo assim, se cria uma matéria de direito antidiscriminatório. Mesmo assim, é preciso que haja comissões dentro de instituições como uma OAB. Por que isso?
Olha só, eu tenho a percepção, eu acho que a pergunta de vocês ela traz assim muitos elementos para a gente ficar aqui divagando e conversando de uma maneira assim muito despretensiosa. Acho que é uma resposta para um programa inteiro, né? Porque talvez... não sei, então vamos fazer uns 3. Olha, talvez... Já estão convidados para voltar. Isso é muito bom. Acho que talvez o primeiro ponto de reflexão que eu gostaria de trazer em relação a esse aspecto é que a história da humanidade ela é marcada por discriminações. Sim. E desde sempre. Só que o que antigamente eram situações de discriminação, a gente não pensava, Sandra, no contexto que a gente pensa hoje. Vamos na Roma Antiga, vamos na Grécia Antiga. As mulheres estariam ocupando o espaço que vocês estão ocupando aqui hoje? Não. Não. Nós não estaríamos nessa realidade. Na China, durante muitos séculos, nós tivemos aquele contexto dos chamados pés de lótus. As mulheres, elas tinham os seus pés dobrados, quebrados, né? De maneira a ter pés pequenos para arranjarem bons casamentos. Doideira. E essa é uma questão que eu sempre trago que é de uma curiosidade, mas também de um horror, né, físico. Um requinte de crueldade. Um requinte de crueldade. E as pessoas não tinham estranhamento. Nós estamos falando de uma prática que durante muitos anos foi assim. Quando você volta ainda na Grécia Antiga, qual é a referência? A referência de gênero é em favor do homem, né? Então, se a gente pega diferentes episódios na história da humanidade, nós vamos verificar o quê? Contextos discriminatórios, mesmo quando a gente sai... e pensa aí, né, no que envolve as grandes navegações, né, que na realidade estamos falando de invasões, de subjugação de povos, né? E aí quando nós estamos falando dessa treta, né, por assim dizer, nós estamos falando que diferentes marcadores sociais foram na história da humanidade sendo criados para desigualar as pessoas e a tratá-las de maneira diferente num contexto de inferiorização. Então, se a gente pega, eu gosto muito de trazer como marco temporal que vai mudar grande parte das constituições ocidentais e que vai fazer com que a gente comece a refletir sobre a questão da dignidade da pessoa humana a partir de um outro olhar, o recorte da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente pensa nos horrores da guerra, na questão que envolve o Holocausto, quando a gente pensa no que isso representou na história da humanidade, com confisco de bens, tudo feito em nome do aparato estatal, e a gente volta esse olhar e verifica... Ora, o pós-guerra, as pessoas começaram a pensar assim, nós nunca mais podemos repetir os horrores da guerra aqui. E aí, nessa hora, o que a gente tem? Com o surgimento do chamado neoconstitucionalismo, você colocar a dignidade da pessoa humana como questão central relacionada, nessa perspectiva de direitos humanos, ao que nós vamos chamar, na ordem interna de cada Estado, de direitos fundamentais. E aí, Isabel, você traz uma provocação para a gente pensar, por que tantas leis? Porque mesmo quando a gente olha no cenário internacional, né, a organização da sociedade internacional, que vai sendo construída passo a passo, e sempre que a gente vai pensar nesses direitos humanos e a gente vai pensar na realidade de cada Estado, a gente precisa pensar temporalmente, geograficamente, né, em que momento da história nós estamos falando desses direitos. Porque o que antes era normalizado, e vamos tomar aqui o Brasil com o escravismo. Sim. Quantos anos nós vivemos... Quando se fala do horror do Holocausto, a gente remete também à escravidão de povos que foram tirados, né, do seio da sua sociedade, inclusive príncipes, reis, rainhas que vieram para cá, foram escravizados, dignidade da pessoa humana, zero. E quando você traz essa problematização, especialmente muitas pessoas brancas, ainda hoje falam assim, mas essa não é uma questão que você
tem que estar falando, isso é coisa da turma do mimimi. Exatamente. Ou a gente pensa num contexto de construção de uma sociedade em que todos nós vamos ter um olhar crítico para a sociedade em que vivemos e o legado que nós vamos deixar para as futuras gerações, ou a gente vai achar que o problema é sempre do outro. Eu, por exemplo, hoje eu sou um sujeito que fez algumas cirurgias nos últimos anos, né? Uma delas foi a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica me fez sair de uma realidade que eu já pesei 154 quilos, para hoje estar abaixo de 100 quilos. Então, 1/3 desse Carlos Alberto que está aqui hoje, ele já foi aí. Já foi. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu digo o seguinte, é claro que eu não estou comparando aqui, e é preciso que se diga isso com muita clareza, a discriminação que uma pessoa sofre por ser gorda, e aí estamos falando de um marcador social da diferença que envolve corpo e estética, com a discriminação que envolve raça e cor. Não estamos falando. Sim. Estamos falando de marcadores sociais que servem para tratamento de desigualação. Mas a gente pode, então, exemplificar vários outros. Podemos falar de discriminação por motivo de gênero, podemos falar de discriminação dentro do contexto que você colocou, sexo, orientação sexual, e que nós vamos ter, nesse contexto, pessoas que a gente chama de comunidade LGBTQIAPN+, né? Então, nós temos aqui um rol muito ampliado. Vamos ter as questões relacionadas à idade. Então, vamos ter o etarismo como discriminação, tanto as pessoas jovens quanto as pessoas idosas. Eu estou com 59 anos. Já falamos muito sobre isso aqui. Ano que vem faço 60. E aí eu vou estar num outro grupo que sofre discriminação, porque os cabelos brancos anteciparam esse processo, né? Vamos falar de discriminação por motivo de crença e religião. Vivemos num país marcado por intolerância religiosa. Então, se você é espírita, é umbandista, vai receber o rótulo. Seu filho vai ser chamado de macumbeiro ou filho da macumbeira, né? Então, ou se você é evangélico, você também vai receber outro rótulo, né, de discriminador, muitas vezes. Mas eu acredito que essa discriminação, ela está muito dentro da discriminação de matriz africana, exatamente pela raça. Porque a discriminação, ela vem religiosa, junto com a cor. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um fator, assim, que para mim é muito claro a discriminação. E para fechar esse rol, assim, exemplificativo, a gente não pode deixar de falar da discriminação também das pessoas com deficiência e as pessoas neurodivergentes. E aí, nós vamos também observar um outro ponto que merece a nossa reflexão, do que a gente chama de interseccionalidade. Então, por exemplo, se eu digo que uma pessoa, uma mulher, ela vai ser discriminada pela questão de gênero, se ela for uma mulher preta, ela vai ser discriminada pela questão da raça, raça/cor, ela vai ser discriminada pela questão de gênero, se ela for, por exemplo, nordestina por sua origem, e aí a origem a gente pode pensar tanto no território nacional quanto no estrangeiro, dependendo se ela for uma mulher lésbica, ela vai ter mais outra discriminação. Quarta, e aí ela for gorda, né? quinta. É isso. Retinta. Retinta. Porque até isso também a gente tem isso. Né? De acordo com... São várias camadas, né? Eu acho que a gente, por exemplo, queria voltar naquela questão. Eu acho que, pelo que eu entendi, então, que vocês falaram, é que, e até um pouco que a Isabel falou, que você faz uma lei, depois faz outro puxadinho para cumprir aquela lei, depois vai puxando. Ou seja, tem que estar reafirmando as coisas. Você vai reafirmando, porque, por exemplo, eu venho de um estado onde a questão indígena é muito forte, né? E eu noto muito que, assim, aqui no sul do país, poucas pessoas falam dessa questão indígena. Eu sou neta de índio. Então, porque o que acontece? É uma coisa tão velada, porque não existe uma discriminação que é maior que a outra e mais cruel que a outra, que a discriminação é discriminação e, por si só, é uma crueldade do ponto de vista de você não entender o outro da maneira como ele é, né? Do ponto de vista humano, né? Mas, Sandra, me conta assim, de que estado você vem? Sou do Mato Grosso do Sul. Então, o que acontece? Lá, os guaranis, por exemplo, eles se suicidam.
Eles se matam, ficam pendurados em árvores, se matam enforcados. Por quê? Porque eles são de uma tal maneira invisibilizados e ignorados que eles não são mais nem discriminados, eles não existem perante nada. Sabe? São totalmente invisibilizados. Porque, por exemplo, você pega uma coisa assim, a gente fala assim, por exemplo, da questão racial. É um movimento forte de luta contra isso. Sim. Tá certo? Você pega a questão LGBTQIA+, é um movimento forte de luta muito grande em relação, se organizam, fazem passeatas, fazem dia do orgulho, fazem não sei o quê. Mas a questão indígena, ela é invisibilizada. Talvez porque eles vivem em tribos, né? Em seus povos, etc, etc. E essas pessoas, elas não existem para nada. Absolutamente para nada. Elas não são ninguém. E aí os jovens têm essa falta de perspectiva. Os velhos já não sabem mais como viver no meio rural, meio urbano, meio cheio de agrotóxicos e tal. Então, assim, o que eu vejo é que na nossa sociedade... E aí essa questão de a gente se organizar e lutar faz muita diferença. Mesmo que, né, Isabel, os retrógrados, os atrasados chamem de mimimi, como você mesmo falou, aí lá vem o povo do mimimi. Lá vem o povo. Mesmo assim, são situações de luta, mas nós temos no país ainda formas de que a gente, entendeu? Até a gente fala assim, os povos indígenas, os povos originários, que não adiantou nada falar que são povos originários, porque continuam do mesmo jeito, só muda a nomenclatura. Não é verdade? Povos originários, que bonito, mas continuam matando, continuam morrendo e tal. Então, eu acho que, assim, nessa questão do direito e da justiça social, eu acho que a gente precisa ser mais... Como que é? Mais radical, intolerante com os intolerantes? Não, intolerante com os intolerantes. A Isabel usa muito esse termo, né? Porque a gente precisa ser, e numa tarefa dessa como que vocês estão hoje, é fundamental, porque a gente camufla essas coisas, né? A gente camufla o racismo. Não, o Brasil não é racista. Não, tem gente que fala ainda hoje, né? Todo mundo super bem. Todo mundo super bem. A gente camufla as coisas, né? Então, assim, eu só fiz esse discurso todo para dizer assim, o quão importante eu acho, apesar da minha pergunta, que ela foi um pouco assim irônica, no sentido de falar o seguinte, olha, se é lei, por que eu preciso continuar lutando? É porque existem forças ainda que não querem que a lei seja aplicada, né? E que a gente precisa... Eu vejo que isso que vocês fazem é uma coisa de muitíssima importância, sabia? De muitíssima importância. Foi uma coisa até que a gente estava conversando antes, a Luciana até falou uma coisa. Talvez, Sandra, seja porque vários setores ainda da sociedade não querem que pessoas como nós, como os indígenas, como as pessoas, né? LGBTQIA+, né? Estejam em determinados postos, né? Essa questão de ter uma mulher, por exemplo, na presidência da OAB, sim. Nossa, uma mulher, né? Talvez ela passe... dizer que a doutora Ana hoje preside a seccional do Rio de Janeiro, e a doutora Ana Tereza Basílio vem sofrendo reiterados ataques, eu não tenho dúvida, porque é uma mulher. Mas ela sofre porque é mulher. Se fosse um homem sentado na cadeira, fazendo os mesmos atos de não gestão... Ia ter a mesma... Eles não sofreria. Então, assim, setores da sociedade não querem que a gente esteja. Então, quando você está... Nossa, isso é uma transgressão. Você incomoda. Né? Isso é uma transgressão. Você já teve uma transgressão. E se você ainda é uma mulher impositiva, se você ainda tem um certo tipo de disciplina maior e tal, pior ainda, porque eu falo que você é maluca. Porque aí você quer, né, invisibilizar mesmo a pessoa, né? A pessoa já fala que é maluca, que tem problema, que não sei o quê. Eu confesso que eu já fiz várias vezes pergunta, você é racista? Todo mundo fala que não. Todo mundo fala que não. Todo mundo fala que não. E por que no Brasil existe racismo? Por que mais de 90% das mulheres negras sofrem racismo? Se não existe racismo, porque aí a gente remete a várias coisas. Porque a nossa população carcerária é composta basicamente de pessoas negras. Eu tive na penitenciária agora, esses dias atrás, um cliente, e eu não sou criminalista, mas fui fazer um pro bono. E quando me deparei com aquele sistema, é dolorido. É dolorido.
Porque os nossos estão extremamente lá, todos. Todos estão lá. Todos. E aí, quando você vê que é um país, a gente é um país que mata jovens negros, a gente é um país que mata a população LGBT, né? A gente é um país que a gente tem uma deputada, e aí eu vou falar dela porque é uma pessoa que está se destacando muito hoje, que é a Erika Hilton, que é uma mulher trans, que é atacada de forma sistemática dentro do Congresso. Inclusive, de dizer que ela está até em clareamento de pele. Em clareamento. Eu ouço isso o tempo inteiro. Eu falei, gente, mas desde onde que ela está com clareamento de pele? Mentira, isso é fake news. Então, é isso que a gente vive. Né? A gente vive isso. Então, é muita coisa para você combater. Muita coisa para combater. E a gente vive nesse país que as pessoas falam que não são racistas, que vive todo mundo bem. Então, né? eu estive na Angola, né? No ano passado. E foi, assim, renovador. Porque eu fiz a travessia do inverso do meu povo. Né? Então, quando eu cheguei na Angola, eu não tinha, assim, a noção do que eu ia encontrar em Angola. E uma irmã de Angola virou pra gente, né? Que a gente estava indo pelo grupo Black Sisters in Law, no qual também faço parte. E aí ela chegou pra gente e falou assim, vocês deveriam ter um imenso orgulho. Porque vocês são descendentes dos melhores que nós tínhamos em África. Reis, rainhas... Eles não pegavam para escravizar uma pessoa que não tivesse uma saúde boa. Por isso que a gente aguentou essa travessia, sabe, Isabel? Então, eu entendo que assim, a gente não tem outra opção a não ser resistir. Porque os nossos foram muito fortes. E a gente não tem, assim... não passa na minha cabeça desistir. Por mais que o sistema olhe para mim e me diga que aquele espaço não é para mim. Não é para você. Eu vou estar ali. Eu já sofri, por mais assim, eu venho de uma classe média, né? Eu costumo dizer pela minha luta social, é completamente diferente do que o meu povo hoje vivencia. Eu nunca morei em comunidade, eu não passei fome, apesar do meu pai já ter passado por tudo isso. Mas meu pai trabalhou e conseguiu dar uma boa ascensão para nossa família. Sim. E eu passei por discriminações como advogada. De ter que me posicionar, Sim. de ter que me botar no meu próprio escritório. De que eu ter que entrar na minha sala, porque eu não estava vestida como advogada, e eu não podia entrar. De eu ter que me posicionar, de eu querer ir na sala de fazer academia, porque eu não estava trajada de advogada, o rapaz, um irmão, e aí é um irmão, né? Sim. Que não consegue reconhecer que ele também pode ter uma irmã com um sistema, né? Com um poder também. Ele não percebe isso, porque para ele foi tão colocado que seria sempre na classe. É que na cabeça dele ele já está. Ele já tem esse pensamento. Ele já está nesse local que o colocaram. Sim. E ele acha que ele não pode sair dali. Então, se ele não pode, ninguém pode, uma igual ou um igual pode. também não pode. E com isso a gente vai sofrendo, e com isso a gente vai passando. E é isso que me leva para o ativismo. Sim. Que quando eu paro para refletir, porque até então eu falo, eu sempre soube que era negra, mas eu me descubro numa mulher negra. Isso já tinha uns 40 anos, quando eu venho me descobrir uma mulher negra. E aquele livro que você me deu hoje é exatamente isso. Eu me descubro uma mulher negra e eu falo assim, eu preciso falar. Porque eu recebi isso. E eu preciso ter voz. Essas pessoas precisam entender que elas têm espaço. Que a discriminação não vai vencer a gente. Aí a gente parte também por uma questão da representatividade, que é quando você está nesse lugar, sim, outras pessoas se reconhecem ali. Né? Quer dizer, bom, a Luciana é uma mulher negra que está ali e eu também posso chegar ali. Olha, na semana passada eu fiz uma palestra e aí eu fui falar sobre um lugar de mulher, né? Então, o Agosto Lilás. E aí eu fiz essa palestra para a Petrobras. E eu me coloco num lugar de que eu sofri violência, sim. E eu não sabia, por mais eu sou formada em enfermagem, eu sou advogada, e eu não sabia que eu vivia essa violência
psicológica, patrimonial, eu vivi. Sim. E aí, quando você fala da representatividade, eu me coloco no lugar, aí quando eu terminei a palestra, meu amigo me ligou. Luciana, nós passamos a semana toda falando sobre isso. Deu um impacto. Eu falei, gente, eu levei chá de revelação. As pessoas se identificaram que estavam vivendo aquela situação. É a representatividade. E quantas coisas a gente parar de falar, entendeu? É sim. É por isso que não pode desistir. Porque você impacta várias pessoas sem saber que você está ajudando. Sem saber que você está ajudando. E aí eu remeto exatamente aquilo que eu ouvi lá em África, né? Quando a irmã fala isso pra gente. E eu falei, caramba, eu carrego essa ancestralidade dentro de mim. Eu não posso desistir, porque às vezes é doloroso. Dá vontade de desistir, dá vontade. Agora, Mas aí quando a gente olha, pensa e a gente fala assim, não dá para desistir. É interessante você falar sobre isso, já vou deixar vocês falarem, tá? Meu Deus, ficou eu e a Luciana aqui falando. Não, mas é interessante, eu já falei sobre isso aqui no programa. Eu sou eu que falo. Uma vez aqui, uma professora, ela foi trabalhar, acho que foi até aqui no Rio de Janeiro, ela foi trabalhar com os alunos dela a questão do continente africano. Uma professora de história. E ela começa a perguntar, quando se fala de África, do continente africano, o que eles imaginam? O que remete? Nossa, só coisas ruins. Uma cliente minha... Pobreza, procurou, sabe doença. Qual é a situação? Aqui, em sala de aula, eu mandei para o Carlos. Foi comemorar o 13 de maio... E aí a escola lá teve a infelicidade de colocar os grilhões nas crianças. E as crianças foram tudo para casa com... Não faça isso. Sim. Foi. Isso porque tem que se falar do direito antidiscriminatório. Entende? É por isso. E aí quando... já veio a imagem na minha cabeça, né? Você imagina seu filho chegando em casa com os grilhões. E aí só se falava em coisas ruins da África. As crianças só tinham a ideia de fome, pobreza, gente passando necessidade, pegando comida do chão. Aí a professora foi desconstruindo essa visão e mostrando que o continente africano... Eu também fui com essa visão. Era um continente rico, Cheguei um continente que tinha reis, rainhas, que era belo, que era bonito. E assim as crianças começaram a ter a noção daquilo. Né? Porque eles só ficam aquela coisa da Etiópia. Você ficou aqui na cabeça, aquela imagem, né? As crianças subnutridas, aquela forma bem... E aí eu chego na África, eu vejo uma África outra realidade. Linda, uma outra realidade. Aí a gente para e fica assim... Vou fazer igual a minha filha falou um dia... Minha vida toda foi uma mentira, com 9 anos. Ela descobriu uma coisa, ela falou, minha vida toda foi uma mentira, né? E a gente fica assim, caramba, eu acreditei nisso o tempo todo, né? É interessante isso. Eu vou fazer uma observação, gente. Vocês estão vendo que como se organizar é uma coisa importante? Se o movimento negro não fosse organizado, não lutasse, a gente não estaria falando de discriminação só da questão negra aqui nessa mesa. Sim. É porque eles são organizados, porque eles vão para cima, porque eles conversam. Mas a questão discriminatória, ela é muito maior que essa. Sim, muito maior. Muito e maior aí, quem se organiza, quem vai atrás, quem corre para defender os seus espaços. Como diz Odete Reutemann, né? A classe trabalhadora operária é organizada. Como diz, você precisa se organizar nesse sentido, porque senão as outras discriminações ficam de fora aqui na nossa vida. Não, mas a gente trouxe um rapaz também aqui, maravilhoso, um atleta aqui da cidade, falando dessa questão da organização. Eu vou querer falar, por exemplo, assim, eu sempre falo dessas questões de discriminação sob o ponto de vista da luta de classes. Porque eu acho que, assim, existem as questões específicas, mas também existe a questão que abarca tudo isso, certo? Que é o grande guarda-chuva, né? Esses dias eu vi um debate com dois negros. Ou, como é o nome dele, aquele que foi deputado? Jones, não? Não, é o Jones Manuel, que é um rapaz de esquerda, com aquele outro rapaz que era do MBL negro. Os dois negros estavam debatendo sobre a questão... Holiday, não sei o que, Holiday. Eles eram dois rapazes negros, cada um discutindo.
E aí, esse rapaz negro da direita dizia que o seguinte, não tem discriminação no Brasil, que as cotas não tem nada a ver, que as cotas é uma questão discriminatória. Aí o Jones Manuel perguntou para ele assim, mas você não tem discriminação, então por que a maioria da população carcerária é negra? Ele falou, não é. Ele falou que não Falou, não era. Aí eu vou partir para uma outra questão. Uma mulher feminista foi lá e falou assim que a mulher mais bem votada no Congresso Nacional é um homem. Então, disse isso, uma feminista. E é um debate que está acontecendo muito na rede. E esse Holiday com o Jones Manuel também é um debate que está rolando muito nesse sentido. E aí é que às vezes eu fico assim pensando, como é que você falou, onde foi que nós erramos, né? Na nossa conversa antes de entrar no ar aqui, né? Aonde foi que nós erramos que a gente não conseguiu, tipo assim, fazer com que um rapaz que seja negro entenda da onde ele veio, o que aconteceu, da ancestralidade, né? Ou que ele não precisava ser negro, mas precisava entender qual é a formação da sociedade brasileira, tivesse lido o nosso conterrâneo aqui, o Darcy Ribeiro. Tá certo? Se ele tivesse lido Darcy Ribeiro, ele não precisava ser negro, bastava ler Darcy Ribeiro para entender, né? E por que uma mulher feminista discrimina uma mulher trans? Tá certo? Então, aonde foi que a gente errou que a gente não consegue colocar na sociedade, tá certo? Independentemente de qualquer coisa, que a questão da discriminação é uma coisa que prejudica, né? Não racismo... assim, que prejudica, só deixa eu concluir, não é que prejudica no geral, é que as relações humanas, elas ficam tão ásperas, elas ficam tão desumanas que, de repente, eu não sei o que a gente precisa fazer, sabe? Se é trabalhar igual vocês estão trabalhando. Eu acho assim, que pelo racismo eu consigo compreender que a pessoa, o negro que não tem consciência de quem ele é, ele vai sempre querer estar do lado de quem não é o oprimido, porque ele vive sendo oprimido e ele não quer, ele quer meio que, assim, como é que eu posso te esclarecer? Fingir que aquela realidade dele não existe, ele quer se associar a alguém que não passa por aquela discriminação. Então, na cabeça dele, que não tem consciência de quem ele é, de onde ele veio, né? Então, ele passa a querer se associar. Mas aí você vai se associar logo ao opressor? Então, mas aí o sonho do opressor... Porque o opressor fala que não tem racismo, o opressor fala que não tem discriminação. Mas o sonho do oprimido é ser um opressor. Não tem? Tem essa... Eu continuo achando que é o papel que ele desempenha na luta de classe. Ele é um cara reacionário do ponto de vista social. Mas, professor, o senhor não vai falar nada? Mas se ele tivesse consciência de classe, ele não seria, jamais associaria... isso. É por isso que eu falo Ele não tem a consciência de classe. Eu acho que ele não tem consciência. Ele não tem a consciência de classe. Ele não tem a consciência de classe. Nenhuma. Por isso que, assim, às vezes a gente precisa ver aonde que a gente se localiza dentro dessa grande engrenagem. Mas eu queria ouvir o senhor, professor. Porque 3 mulheres falando... Professor! É muita mulher Carlos, falando, o que aconteceu? O que a gente fez com você? Conta aí. Você que está nos assistindo, eu quero conversar com você agora para dizer que eu acho que o grande desafio que nós temos na sociedade, enquanto seres humanos, e nós, homens brancos, precisamos fazer esse olhar crítico, é aprender a escutar. Eu estou aqui com uma oportunidade magistral de escutar 3 mulheres trazendo reflexões super importantes, 2 delas mulheres negras. Então, vejam como essa é uma questão sensível. Se eu, enquanto homem, que vivo numa sociedade que tem os traços do machismo, eu também não aprendo a silenciar, eu não aprendo a escutar, que olhar de reflexão eu posso trazer de contribuição? Então, acho que o que vocês estão fazendo aqui me dá a oportunidade de aprender com vocês, porque a experiência, por exemplo, que a Luciana traz da ida dela a Angola é uma experiência rica. Do lugar que eu talvez tenha uma contribuição, eu falaria assim, olha, nós poderíamos pegar a Chimamanda, a escritora nigeriana, e falar, olha, os perigos está aqui de uma história única, pegar e fazer a reflexão a partir do referencial dela. Ora, que é muito bacana,
Mas se eu escuto a Luciana, de igual maneira, e a gente está valorizando quem está aqui do nosso lado. Exatamente. Quando eu estou escutando vocês, eu estou aprendendo com vocês. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício de humildade, de também escutar o outro. Eu teve uma vez que um professor amigo falou do quanto a gente gosta de escutar a própria voz. E a vaidade talvez leve a isso e a gente nem sinta. Em dado momento a gente se pega ali no raciocínio, vai falando, mas a gente está escutando a própria voz. E a gente silenciar e poder escutar o outro é um desafio, inclusive de aprendizado. Então, acho que para quem está nos assistindo, eu que trabalho com educação, eu estou exercitando aqui. E aí, falar um pouquinho da praia da educação é também destacar, eu peço licença a Isabel e a Sandra para falar o trabalho pioneiro aqui da Univassouras, né, especialmente lá do meu querido coordenador, professor Dr. Marcelo Garcia Santana, que traz como componente curricular uma disciplina de prática extensionista voltada para o direito antidiscriminatório, ou seja, ele está à frente do tempo ao propor isso. Ele traz uma contribuição que não é à toa que a gente vem colhendo os resultados em relação à avaliação do curso de Direito, que precisa também ser dito. Às vezes me causa uma estranheza quando eu estou em alguns lugares em Maricá, eu puxo conversa, etc e tal, e no outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim: mas você acha certo gastar o dinheiro público com uma política educacional de ensino superior? Eu virei e falei assim, olha, eu acho sensacional. Todo investimento em educação eu acho louvável. E aí, seja na educação básica, né, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, seja pensando na educação de jovens e adultos, mas também no ensino superior. E essa visão empreendedora que eu vejo em municípios como o Maricá, e poderia citar aqui o município de Saquarema também, que tem uma política social educacional voltada para o ensino superior, é importante a gente destacar e valorizar. Me causa estranheza as pessoas não valorizarem iniciativas para a educação. Né? Mas talvez é aquilo que a gente já falou. Sim. Por que você vai investir na educação superior de pessoas que são pobres, que não podem pagar a universidade? Para quê? Para essas pessoas daqui a pouco estarem do seu lado, no mesmo lugar que você está ocupando? Sim. Porque aí eu acho que tem um grande barato do que você ainda agora provocou a Luciana, né? Quantas pessoas assistindo, por exemplo, com todo respeito aqui a Sandra, que é uma publicitária, mas é uma pessoa branca, né? Ainda que eu fosse fazer uma referência, eu sou uma pessoa branca, mas quantas pessoas vão se inspirar a olhar a Isabel, jornalista aqui, liderando o podcast junto da Sandra? Quantas pessoas vão se inspirar vendo a Luciana como advogada, como presidente da Comissão de Direitos Humanos do IBRAPEG, vice-presidente da Comissão de Direito Antidiscriminatório? Porque eu brinco, eu estou presidente da Comissão de Direito Antidiscriminatório dentro de um determinado contexto que envolve a construção da própria comissão, né? Que não é uma iniciativa do Carlos Alberto, da Luciana, é uma iniciativa dentro da política de classe de trazer a superação dessa fala mais ampliada de direitos humanos, né? Pensando já num contexto, e aí que envolve a ordem interna do Estado brasileiro, vamos pensar assim, né? Porque é o que a gente tem que pensar quando vai falar em direitos fundamentais. Exatamente. Mas avançando um pouco na questão do direito antidiscriminatório, a gente precisa ter a superação da igualdade formal perante a lei, de um discurso de igualdade material, para a gente chegar verdadeiramente ao que a gente chama de igualdade inclusiva. E a igualdade inclusiva, ela se dá por intermédio de políticas públicas. Sim, ações afirmativas, que são discriminatórias, mas o que a gente chama de discriminação positiva. Então, é preciso que nós tenhamos políticas públicas sociais voltadas para a saúde, para a educação, para a moradia, para a segurança pública, que coloque aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que estão marginalizadas historicamente, em um contexto de igualdade inclusivo. E isso a gente só consegue com investimento, penso eu, maciço em educação.
E essa transformação, ela é lenta, é gradual. Por isso que talvez a gente tenha que falar tantas vezes de um assunto que é tão caro para algumas pessoas e vai ser visto como da turma do mimimi para outras. Sim, exatamente. Exatamente, exatamente é desse jeito. O Carlos me deixou agora até sem fala. Não, Pois ele demorou para assim, impactar. Tanto, viu? A reflexão mas que ele traz, porque é que é tem isso. uma forma, né? Você vê, a pessoa quando raciocina e sabe falar, né? Porque às vezes a gente raciocina e não consegue falar, né? Mas ele consegue Mas colocar. ele tem maestria nisso. Ele consegue materializar O que a no gente discurso. pensa, né? Exatamente. É porque eu estava aqui escutando atentamente vocês. Talvez também falte esse pouco da escuta. Sim. Que é a tal da escuta ativa, Porque né? a gente precisa mesmo... uma coisa que ela falou, a nossa Constituição de 88 é uma peça muito importante, inclusive na evolução da sociedade brasileira, da democracia brasileira, né? Nós conseguimos ali ter um avanço muito grande, a gente já falou muito sobre isso, né, Isabel? Porque eu tenho 65 anos. Você não aumentou a idade, não? Não. Porque ela costuma aumentar a idade. Eu tenho 65 anos. Você então, mostra a carteira pra gente eu ver. já estou naquela fase lá que você vai entrar daqui a pouco. Mas eu já entro na fila, já estaciono perto do elevador no shopping, eu já tenho vários privilégios aí. Mas, em compensação, também muita gente na rede fala, olha aquela velha louca lá. É o etarismo que a gente estava falando. É o etarismo aqui. Sim. Mas o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo... Eu que me casei antes da Constituição de 88, eu que tive filho antes da Constituição de 88, eu sei o que a Constituição de 88 representou, inclusive para nós mulheres, sejam elas brancas, negras, amarelas, ou seja lá quem Sandra, for. eu vou brincar com você para não perder a piada, que dizem que a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Claro. Você é do tempo do Estatuto da Mulher Casada. Sou. Que a mulher tinha que pedir autorização pro CPF. marido para poder trabalhar. Olha o absurdo. Não precisa ser muito. A minha mãe É? usava o CPF do meu pai. Quem fez ela tirar o CPF foi eu. Isso, então- Eu usava o CPF. E outra coisa, por exemplo, É, isso não tem uma tinha história que eu já CPF. contei aqui. Uma história que eu já contei Levantei aqui. a bola, Levantou vai. a bola. Eu não casei, porque eu sempre fui da pá virada, né? Não vou casar. Não preciso casar. Uma mulher à frente, não dá pra virada. Uma mulher à frente É do da CPF. pá virada. Dá pra meu Deus virar. do céu. Aí o que aconteceu? Eu não consegui, não podia usar a Unimed do pai da minha filha, porque eu não era casada. Não tinha, né? Aí eu Tinha tive direito. que casar para ser elevada a que situação? Na carteirinha da Unimed? Esposa. Esposa. Fui alçada à categoria de esposa para poder usar a Unimed, Pra ter sua filha. para mim poder usar a Unimed para poder ter minha filha. Então, ou seja, você ainda fez isso. A minha mãe não sabia desse direito. Aí teve meu irmão. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Minha mãe teve meu irmão num hospital público porque ela não sabia que ela podia. Porque ela era desquitada, Desquitada. né? Era Nossa, desquitada, não podia casar. Olha desquitada que, também é olha terrível. aqui, Era ó. terrível, hein? Olha que situação, né? desquitada não Só tinha o quando direito nem de eu- ter a guarda dos filhos. Só quando eu venho, meu pai descobriu que ele poderia incluí-la lá, né? Nas condições, para que minha mãe pudesse ter o direito ao plano de saúde. É isso aí. Então, gente, isso é quando- surreal. isso é Essa muito história interessante. de usar o CPF do marido. Não, usava o Ó, CPF. e a do- Sandra Até à pouco frente tempo. do tempo, porque quando a gente para pensar, né, por exemplo, na própria categoria de união estável, ela só vai tomar corpo já após a Constituição de Muito 88, depois. ali já nos Verdade. anos 2000, que ela vai começar a crescer, aí vem o aspas, novo Código Civil de 2002, e aí as pessoas começam, na realidade, a perceber que elas tinham outros direitos dentro dessa contextualização de um novo olhar para o núcleo familiar. Né? A própria categoria família, né? A família é uma categoria que tem, na letra da lei, diferentes tratamentos. Se a gente pega o Estatuto da Mulher Casada, o Código Civil, o Estatuto Mas, do assim, Idoso... você sabe né? que ontem eu estava preenchendo um formulário que eu faço parte da FRAFEM, Fraternidade Feminina da Maçonaria. E aí eu estava preenchendo o formulário, eu sou divorciada, eu vivo, eu tenho uma união convivente. Mas só que o convivente não é Estado Civil. Aí, qual é o Estado Civil? Aí começou a discussão, aquele monte de mulher... Aí você teve que... Qual é o Estado Civil? Eu falei, gente, só existe 3 Estados Civil.
solteira, casada e divorciada. Aí a outra, mas eu já vivo com meu marido há não sei quantos anos. Eu falei, tudo bem, você está na minha linha, divorciada. Não, mas eu não posso botar união estável. As pessoas não querem aceitar. Mas se você estiver num contexto de direito das sucessões, quando você for fazer uma escritura, você vai ter que colocar lá, divorciada, e vai ter que declarar se você tem ou não união estável. Mas ele não é um estado civil. E é isso que eu acho que ainda peca. Ou seja, para as questões patrimoniais, tanto é que essa continua sendo uma tem questão relevância. importante. É constrangedor, tanto é que vocês ficaram nessa discussão. Porque aí a gente vai e coloca lá, aí eu botei divorciada. Aí embaixo, quem era o maçom, né? Aí eu botei meu marido. O que era? O que ele era meu? O que era seu? Aí e aí? O que ele é meu? Eu boto solteira. Tico no eu boto solteira. Eu sou divorciada. Mas você bota solteira? Eu boto solteira. Mas você não é solteira, estado civil. Mas até que alguém vai ver que eu cometi um crime de não é cometer crime. Mas eu boto solteira. Mas assim, pra você ver como é que é as relações, né? Eu queria pedir pra Sandra e pra Isabel e pra Luciana licença pra fazer aqui um jabá. Posso? Pode. Vou fazer um jabá bonitinho. Bonitinho, Olha, pode. você, munícipe de Maricá, que precisa de assessoria jurídica, eu coordeno lá o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Vassouras, que é um espaço em que nós oferecemos atendimento jurídico gratuito à população que se enquadre no perfil de hipossuficiência, né? E nós temos lá um olhar muito carinhoso para as diferentes questões que envolvam ações antidiscriminatórias. Então, se você tem qualquer ação, nós temos lá os nossos alunos em fase de estágio supervisionado, fazendo o atendimento, sob a supervisão dos professores. Então, convido a todos ao Campus 2 da Universidade de Vassouras, ali no Flamengo. Os nossos plantões, eles começam às 9 da manhã, começa o atendimento, mas o atendimento com os alunos a partir das 14 horas, né? De segunda a quinta-feira até às 18 horas. Então, fica aqui o convite. Aproveitando, que era uma perguntinha que eu ia fazer. Se alguém quiser procurar, não só aqui em Maricá, mas no estado do Rio de Janeiro e tal, tem algum telefone? Você está falando da comissão. Da comissão, que procurar a comissão, certo? Ou para alguma denúncia, ou para alguma solicitação, enfim. A ouvidoria? A ouvidoria. Opa, esse é o segundo jabá, então. Podemos fazer. Pode encaminhar direto para a ouvidoria da OAB, e aí pode pedir o direcionamento para a Comissão de Direito Antidiscriminatório. Pode encaminhar direto para o nosso e-mail institucional e pode também mandar a mensagem. E-mail é OAB? Vamos lá, que eu vou abrir o e-mail certinho para não errar aqui. E pode também fazer o contato via nosso perfil no Instagram. Ok. Tá? Deixa eu achar. A gente coloca também aqui na... A gente coloca na legenda aqui depois. Na legenda depois, para o pessoal saber. Tá. Show. O Júlio já está cochichando ali, né, Isabel? Já estava. Já acabou? Não. É para ele colocar o endereço direitinho. Coloca aí, Júlio, por gentileza. É sedante, _ OABRJ, é o nosso Instagram. Maravilha. Eu tava crente que você ia falar já o e-mail. Não, o e-mail, tô vendo aqui, Comissão de Direito Antidiscriminatório, deixa eu ver aqui. Entrando aqui. Mas, de qualquer forma, a gente vai colocar aqui na barrinha, vocês vão dar pra gente, a gente vai colocar para as pessoas entrarem em contato. Lembrando que, você tinha até falado isso, né, Sandra, que a comissão, ela justamente para atender essas demandas da sociedade e fazer essas reflexões também, né, que a gente acabou fazendo algumas aqui, mas acredito que vocês devam receber bastante coisa lá, não? Sim. Bastante demanda, a sociedade. A sociedade, porque a ordem, ela não é somente para advogados, ela também é para a sociedade civil. Então, a gente recebe algumas demandas, no qual a gente filtra, analisa e é encaminhado para a Procuradoria da OAB
caso houver necessidade de ingressar com alguma medidas mais efetivas. Sim. Achou, professor? Achei o e-mail aqui, sedante, CDANTI, @oabrj.org.br. Maravilha. Esse é o e-mail. Esse aí que a gente vai colocar. Eu queria falar assim umas notícias que saíram. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho aqui. Antes de você falar das notícias, vou pedir licença. Para fazer outro jabá. Para fazer outro jabá. Ele é ótimo. Olha, a comissão tem um treinamento. Vou começar a comprar. Mas esse é ótimo. Esse é ótimo. É outro serviço à população, à sociedade. Nós temos o treinamento permanente em direito antidiscriminatório. Essa é uma iniciativa da Comissão de Mentoria Jurídica da UABRJ, atualmente Diretoria de Mentoria Jurídica, cuja diretora é a doutora Thaís Fontes. Esse trabalho da mentoria jurídica foi criado pela doutora Ana Tereza Basílio, ainda na gestão do doutor Luciano Bandeira, se aqui a minha memória não está me traindo, e visa exatamente proporcionar a toda a advocacia, a toda a sociedade, diferentes treinamentos. E nós temos a felicidade de ter o treinamento em direito antidiscriminatório, de 15 em 15 dias, sempre ao meio-dia, às sextas-feiras. Então, é de meio-dia às 13. E, se vocês me permitirem, né, eu vou falar aqui já a próxima edição, que vai ser na próxima semana, né? E aí, o tema da próxima semana será direito antidiscriminatório e violência doméstica, garantias fundamentais e desafios de efetividade. Nós vamos estar recebendo a professora Karine Castro da Silva, que é doutora em Direito, professora do PPGD da nossa co-irmã, a Estácio, e vamos ter um bate-papo com ela sobre esse tema. Assunto importantíssimo. Que é super importante falar dessa questão da violência doméstica, né? E como a gente tinha falado aqui, as mulheres acabam, às vezes, não percebendo as outras violências. Às vezes, elas acham que a violência é só o empurrão, o tapa, quando machuca, quando está roxa. Mas temos, né, como você já falou, a violência psicológica, que é gravíssima, patrimonial, sexual. E a Sandra trouxe para a gente um dos marcadores sociais que eu não havia feito referência, que é exatamente o de classe. O de classe. E você traz agora, Isabel, um outro ponto. A Luciana, ela já contou aqui que é enfermeira também. Sim. Recentemente, eu fui falar num evento voltado para os técnicos de enfermagem e para os auxiliares de enfermagem. E, em dado momento, a abordagem envolvia exatamente o direito antidiscriminatório em relação a essas categorias profissionais, e a gente, em determinado momento, questionou por que a gente precisa falar de cuidado em relação a quem cuida. Porque, de alguma maneira, quando a gente está falando dessas categorias, assim como da enfermagem, se naturalizou que esses profissionais, eles vão ser maltratados, e isso faz parte da rotina deles de trabalho. Sim. Ora, como é que a gente pode naturalizar isso? Então, a gente tem que falar, não deixe ter discriminação em qualquer atividade sua de trabalho, nem na sua vida pessoal. Está sendo discriminado, está sendo maltratado, está sendo vítima de violência, denuncie. Busque, seja a Delegacia de Polícia, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, a imprensa, mas não se cale. A gente não pode naturalizar as violências do cotidiano. Mas dentro tem que ser denunciado. Aí a gente não tem como não falar de racialidade. Porque quando a gente pega o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, onde é que está a cor? População preta. É a população preta. Que levam a uma outra questão envolvendo também aqueles cursos que são reservados para as pessoas brancas. Sim, exatamente. Então, assim, a gente tem essa recorte. Né, por isso que na pauta da mesa a gente está falando aqui de escutar sempre tem que as ações afirmativas não são importantes, porque as ações afirmativas é que fizeram exatamente que hoje nós tenhamos
a quantidade de pessoas negras, aqui compreendido pretos e pardos, né? E aí a gente entra num outro debate que envolve a questão de quem são os pardos nesse país, né? E todas as questões relacionadas ao colorismo, mas é que hoje nós vamos ver em cursos de medicina, de engenharia, de direito, que eram cursos antes. Hegemonicamente brancos. Elitizados e ocupados por pessoas brancas. Começa a perceber a mudança em relação ao corpo discente desses cursos também. Mas ainda hoje a gente tem determinados cursos que têm esse olhar, tem um recorte racializado. Pegando isso daí, não assim, mas querendo falar de coisas que estão acontecendo mais atuais, né? Recentemente a gente tem um caso, eu vou trazer, como dizem os professores, os casos concretos, né? O empresário branco, rico, né? Que matou agora há poucos dias um gari trabalhando. Primeiro ele encontra as pessoas fazendo seu trabalho, né? No caminhão de lixo, que era dirigido por uma mulher. Ele diz que vai dar um tiro na cara dessa motorista. E os outros, os amigos, os garis, né, que estavam recolhendo o lixo, eles vêm para acalmar a situação. Não, a gente já vai deixar passar e tal. Esse cara, ele simplesmente saca de uma arma, ele atira, né, e um gari morre. Um trabalhador ali morre. E aí esse cara, ele vai, acho que para o trabalho, ele vai para casa. Ele vai para academia. Não, ele passa por vários lugares. Ele vai para academia, leva o cachorrinho para passear. Leva o cachorrinho, vai para casa. Aí depois ele, né? Trabalho para a empresa. Depois vai para a empresa, como se nada tivesse acontecido. Esse cara é branco, com certeza ele é rico e ele é casado com uma delegada de polícia. Inclusive a arma era da delegada. Isso aí já demonstra um monte de coisa pra gente, né? A gente tem vários elementos aí de tudo isso que a gente falou. A gente tem a questão da classe, a questão da certeza da impunidade, a questão de ter um trabalhador ali que está fazendo esse trabalho braçal de suma importância para a sociedade, que é o recolhimento do lixo na sociedade. E a gente tem um cara que, com a certeza da impunidade, dá um tiro na pessoa como se não fosse nada aquilo. Como é que vocês analisam isso daí? Uma sociedade doente. Eu penso nisso. Eu acho que é uma sociedade que ela não para refletir nas consequências, porque para ele é a certeza da impunidade. É um cara que não é questionado se o currículo dele é verdadeiro. Ninguém questionou se o currículo dele era verdadeiro, foram questionar agora. Inclusive as instituições, acho que era a USP, alguma outra, disse que é tudo mentira. Que é tudo mentira. Ainda é mentiroso. Mas o meu currículo vai ser sempre questionado. O seu vai ser questionado, mas o dele não. Ele era um cidadão de bem. É isso. Inclusive ele era cristão. Sim, um cidadão de bem. Está lá no currículo dele, nas redes sociais, de família, cristão. E aí é mais uma coisa que a gente acaba caindo, né? Aí é aquela que, se vocês quiserem responder, vocês respondem. Que toda vez... Eu fico arrepiada agora quando eu estou escutando gente falar que acima, né? Família acima de tudo. Isso já me dá um arrepio. Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Juro para vocês, me dá um arrepio grande. Porque talvez esses casos, eu não sei... Será que isso surgiu com tudo que a gente viveu agora há pouco tempo no Brasil? Que me parece que a gente viveu um retrocesso no Brasil, né? E a gente isso ainda perdura, né? Infelizmente, a gente está passando por isso ainda. Eu posso falar um negócio, sabe? Eu tenho medo, você vai falar? Assim, eu acho que assim... eu tenho refletido muito ultimamente, sabe, amiga? Tenho refletido, que eu tenho visto assim, umas coisas que... Eu tenho ficado muito chateado ultimamente. Tenho refletido porque essa coisa que aconteceu agora, que a gente nem precisa discutir, mas só como exemplo, essa coisa da questão da pedofilia, como se fosse a maior novidade do mundo que estivesse acontecendo. E eu digo que só aconteceu porque o Felca teve a felicidade de ter 35, 38, 40 milhões de visualizações, porque se não tivesse... Eles têm que responder as duas coisas, então. Não, mas eu vou falar. Não,
Então, eu tenho refletido, como eu tenho refletido também sobre esse assunto da questão feminista, como eu tenho refletido sobre vários assuntos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que, na verdade, não houve um retrocesso. Sabe, assim, eu vou falar para você. O que eu acho é que essas pessoas, elas estavam tudo camufladas. E a gente aqui não via. Eu acho que a culpa não é nem do retrocesso político. A culpa é do retrocesso que a gente não viu isso acontecer e essas pessoas estavam tudo camufladas. As pessoas já eram doentes, como a Luciana falou? Não é nem questão de doente, porque uma coisa que o professor levantou, que ele começou quando ele falou um pouco sobre a história da humanidade, né? E aí... A história nossa, gente, a história nossa é a história dessa gente. Por exemplo, o Centrão sempre existiu. A proclamação da República foi um golpe militar. Ou seja, nós achamos que a gente já tinha... Nós, os progressistas da sociedade, achamos que já tínhamos feito a nossa tarefa, já tínhamos feito o nosso dever de casa, já tínhamos tirado 30 milhões da miséria, já tínhamos tentado um pouco essa justiça dos 300 anos de escravismo no Brasil, já tínhamos colocado as pessoas de volta na universidade e a gente achou que a gente fez o dever de casa, só que essas pessoas sempre estiveram aí, estavam camufladas. Eu acho que isso é uma política de poder. Porque veja só, a doença em si, você tem o cara que é doente, é um psicopata, é um cara que mata a doença, mas o que acontece hoje na sociedade brasileira é que essas pessoas, elas são literalmente do mal. Elas são do mal, entendeu? Porque quando a pessoa é doente, ou ela vai para o sanatório, ou quando ela é criminosa, ela tem que ir para a cadeia. Você entendeu? Porque assim, então não é uma coisa da doença. Eu acho que essas pessoas, elas têm um problema de interpretar a sociedade de uma maneira totalmente errada. Conheço outras pessoas, né, que nessa linha desse raciocínio, né, desse outro governo, digamos assim, mas essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. É um grande amigo que eu tenho. Um grande amigo. É um cara que faz o bem. Mas ele tem coerência? Então, ele tem bom senso? Ele tem bom senso, ele é coerente. Mas por ter aquela coisa religiosa, o Deus, pátria, família, se criou essa construção. Entende? E que aí a política da esquerda, ela fala do aborto, da legalização da droga. Então, a gente, assim, o que a esquerda também, né, deixou de mencionar, de explicar, que não é essa política nossa. Uhum. Entendeu? Só que isso ficou enraizado, como se fosse uma política do aborto, da legalização, só isso da droga. E ficaram com isso daí. E eles ficaram só com isso daí, porque é uma política de poder. Eles simplesmente infiltraram na cabeça de determinadas parcelas que isso daí era coisa do mal. Mas aí... E eu falo que esse é meu amigo. E eu e ele, assim, a gente não tem nenhum embate. E quando você fala isso, e ele não é uma pessoa do mal, entende? Assim... Quando você fala isso, então, a gente acaba caindo naquela história que a gente já falou no outro programa, que a religião manipula. A religião, quando ela é levada para o mal, como eu já falei aqui, nós não temos nada contra a religião, quem é religioso, quem é... Nada. A gente só tem se você está manipulando as pessoas para o mal. É a política do púlpito, né? A política do púlpito. Porque faz com uma lavagem cerebral naquela pessoa e eles utilizam aquele local para que eles consigam o poder que eles desejam. E aí é um povo castrado. É simples assim. Viva Professor? Freud. Olha eu. E aí, Carlos? Olha, tá profundo isso aqui hoje. Tá profundo isso aqui. Tá profundo. Tá profundo, né? Sabe, Isabel, eu vou brincar com você. Eu não tenho problema nem com Deus, né? Nem com a pátria, nem com a família, né? O Carlos Alberto não tem problema com nenhuma dessas categorias separadamente. Eu tenho problema com o mau uso e a apropriação de cada uma delas. É por isso que eu fico de convir que esse slogan era o slogan do nazista? Sim, mas são coisas, são recortes diferentes. É isso que eu talvez queira trazer aqui para a nossa reflexão.
Toda vez que a gente pega e faz um recorte relacionado a um viés ideológico extremista, e aí na minha percepção, seja de direita, seja de esquerda, nós temos complicadores para lidar com os seres humanos que estão nessas pontas, né? Porque elas, a partir dessa autorreferência ideológica que eles vão fazer, eles vão achar que todas as atitudes são defensáveis de ponta a ponta. E elas não são. Então, eu, por exemplo, sempre gostei muito tanto do recorte do Norberto Bobbio, quanto do Anísio Teixeira, e não dá para você pegar uma pessoa como Anísio Teixeira, na realidade brasileira, e dizer que o Anísio era um camarada do campo da esquerda. Era um liberal, mas sem dúvida, um dos grandes pensadores do país no campo da educação. Né? Mas hoje ser liberal parece que é ser de esquerda, né? De tão à direita que a coisa entrou. Exato, mas aí se a gente pega esse passado recente, né? E você pega... o problema é se você ser cristão. Eu venho de uma família, pai e mãe kardecistas, né? Então eu vivi parte da minha história no kardecismo, tem parte da minha família na Umbanda, eu vivo dentro de uma perspectiva exatamente de diferentes exercícios de crença. Eu sou uma pessoa que acredita muito nas liberdades individuais, né, e nas liberdades de crença, que são liberdades que estão consagradas na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os principais documentos internacionais falam dessas liberdades. Na Constituição brasileira. Na nossa Constituição. Então, quando eu penso nessa perspectiva, eu acho que eu tenho amigos, grandes amigos, que não acreditam em um único Deus. E eu respeito da mesma maneira, como tem outros que dizem que não acreditam em Deus nenhum. Mas essas escolhas, para mim, são escolhas individuais. Eu acho que a Luciana traz um ponto aqui para a nossa reflexão que é fundamental. É a utilização, seja do púlpito, seja do terreiro, seja da igreja, seja católica, seja do que for, para catequizar as pessoas, né? E delas obter vantagens. Isso, para mim, é um horror. Eu assistia a um culto na minha casa. Minha esposa e minha filha tinham ido à igreja e, em dado momento, o pastor faz uma referência, palavras dele, aspas, ao carequinha. Que você vive hoje num país que você não pode ter liberdade de expressão. Estava falando do Alexandre de Moraes? Ele estava falando do Alexandre de Moraes. Sim, mas ele chamou ele de carequinha. E aí chamou de carequinha. E aí, na mesma hora, eu assistindo, peguei o telefone e mandei no chat que eu achava um absurdo. Eu estava ali, escutando a pregação, interessado na pregação, na perspectiva da palavra de Deus, ver que alguém que está no exercício daquela função ministerial usar daquele lugar que deveria ter outra utilização para trazer o seu viés ideológico e interpretação em relação, por exemplo, ao julgamento que ocorre no Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso um completo absurdo. Mas é um desvio de finalidade daquele espaço que deveria ser um espaço do sagrado, um espaço do sagrado, para você escutar o evangelho, né? E nessa hora, tentam me convencer que o errado sou eu, que não foi nada, foi numa fração de segundos. Mas eu falei assim, olha, dizer que nós estamos vivendo num país em estado de exceção, que as pessoas não têm liberdade para falar, como não? Tanto tem que falar o que falaram, fizeram o que fizeram, então aí até agora achando que fizeram bonito. Exatamente. Isso é um completo absurdo. Agora, nessa fração de segundo que eles dizem que você escutou errado, entendeu errado, que não é nada disso, é justamente nessa fração de segundo que o fiel que está lá, né, que a pessoa que está lá para isso, ela é contaminada, contaminar é uma coisa ruim, né? Que ela é contaminada por essas ideias. E é dali que começa a surgir o tal projeto de poder. Porque daí ela vai controlar essa pessoa já não sabe nem o que ela está defendendo,
Ela já diz que nós vivemos aqui. Existem pessoas no Brasil hoje dizendo que o país vive uma ditadura. Como que a gente consegue entender esse tipo de coisa? Ela não tem ideia, né? Ela não tem ideia. Ela acha que a Terra é plana, Isabel. Ela vai pensar o quê? Ela não tem ideia. Ela fala que a Terra é plana e ainda acha que tem razão. Pô, entendeu? Eu vou falar para você, porque não passo se mais pano pra houvesse, essa gente, não. se houvesse a ditadura, se a gente estivesse passando por uma ditadura, nem julgamento e nem processo ia ter no STF. Sim. Né? Então, assim, é muito louco o que essas pessoas, e aí eu concordo, no púlpito, no terreiro, em qualquer lugar, o que elas podem causar nas pessoas, né? Uma vez a Sandra falou, não acredito em lavagem cerebral, mas existe a lavagem cerebral. Existe, sim. Existem, as pessoas se aproveitam da boa-fé do outro. Da boa-fé, da ignorância no sentido de não conhecer coisas, né? Nesse sentido da ignorância, de não saber certas coisas, para manipular. E aí a gente vive tudo que a gente está vivendo, né? Que é que para mim, você falou que não é retrocesso, para mim é um retrocesso. Um país que já passou por escravidão, um país que já passou por ditadura, sabe? Um país que de certa forma, conseguiu vencer tantas barreiras e a gente ainda está agora lutando de novo por essas coisas. Isso me parece um retrocesso. É como se você, em vez de avançar, você está... E o curioso é que eu cobrei das lideranças da igreja um posicionamento. E o que eles disseram? Não houve posicionamento e eu não me senti confortável mais para voltar na igreja. E olha, eu vou pedir licença para ler para vocês, porque eu me dei ao trabalho de degravar o que esse pastor disse. Eu quero escutar. No púlpito. Ele disse assim: hoje, na era em que o Brasil está vivendo e estamos caminhando, eu vou abrir um parênteses, em que a nossa Suprema Corte persegue pessoas por opinião, por posicionamento. Imagine alguém que está naquela mira, né? Do careca lá. Tá pronto para federal bater na porta. Qualquer hora vai cair, qualquer hora vai padecer. Não por ser malfeitor, por ter roubado, matado, mas por ter se posicionado. E aí eu escrevi, levando algumas reflexões. Primeiro, que eu não concordo que uma autoridade dentro da igreja ou dentro de um terreiro, poderia ser em qualquer crença, que uma autoridade religiosa se refira, se todos estão em consenso, né, na perspectiva que a autoridade também provém de Deus para os que são cristãos, né? Se essa é a linha de raciocínio a ser seguida, admitida aqui num bom debate, eu não posso achar razoável que essa pessoa que está com autoridade se refira a uma autoridade de um poder constituído, usando o púlpito para se referir a um ministro do Supremo Tribunal Federal como o carequinha. O careca. Não, e sem contar que aquilo que você falou é um desvio de função. Desvio de finalidade. De finalidade. A função dele ali é tratar do sagrado, é tratar da alma das pessoas, é tratar... Agora... E aí o segundo ponto que levei, não é razoável que do púlpito da igreja o pastor se refira ao órgão de cúpula do Poder Judiciário, afirmando que a nossa Suprema Corte persegue pessoas por opinião, por posicionamento. Aí eu sustento minha percepção. Vivemos em um Estado democrático de direito e a Constituição da República Federativa do Brasil atribuiu ao Supremo Tribunal Federal, ela é fruto de um processo de uma Assembleia Nacional Constituinte, que o próprio nome já diz, processo democrático. Atribuiu ao STF dar a palavra final em relação às questões constitucionais. Você pode concordar, discordar, você pode ter crítica, mas não podemos dizer que nós estamos tendo o rompimento da ordem institucional. Para mim, a tentativa de rompimento da ordem institucional foi aquele quebra-quebra, aquela baderna que aconteceu em Brasília. Isso é minha opinião. É opinião particular. Eu não acho razoável. Aquilo, para mim, deixou de ser liberdade de manifestação, né? E aí eu coloquei, se a questão de se posicionar, de ter opinião, envolve os acontecimentos de Brasília, com depredação do patrimônio público,
e atos contra o Estado Democrático de Direito, de fato a situação se torna mais grave. Pois do púlpito, a autoridade da igreja tenta fazer que os fiéis acreditem que estamos vivendo em um estado de perseguição por posicionamento de opinião, de posicionamento político. Então, eu admito, no bom debate, que você diga para mim assim, eu sou de direita, eu sou de extrema direita, porque eu defendo esses valores. Vamos debater civilizadamente. Não concordo, vou expor os motivos que me levam a não concordar, mas não dá para eu pegar a depredação e naturalizar como exercício de direito. Isso é uma desonestidade intelectual, inclusive, desse pastor. Que é uma desonestidade intelectual, concordo. Mas entendeu? Porque assim, o que ele está fazendo ali? Ele está mentindo. Ele está usando É o projeto. Eu sei, mas veja só. Eles entenderam que eles vão fazer o curral eleitoral dele baseado nisso. Mas então, mas veja só. O projeto de poder, eu também quero projeto de poder, porque senão eu estaria fazendo caridade no Lions Club, tá certo? Todo mundo tem um projeto de poder. Mas eles encontraram um caminho, Sandra. Mas, Isabel, deixa eu te falar. Eles encontraram um caminho. Ter um projeto de poder, para mim, não é uma coisa ruim. Para mim, desse jeito é uma coisa ruim. Para eles, isso é o projeto deles. Eu vou terminar meu raciocínio. Existe um projeto de poder. Eu tenho um projeto para a sociedade brasileira. Eu acho que tem que fazer reforma agrária. Eu acho que tem que fazer tal coisa. Eu acho que tem que incluir. Isso é um projeto de poder. Eu quero ganhar uma eleição. Eles vão achar que para você, só para eles não eu quero ganhar uma eleição e ir para o executivo e ir para o legislativo, porque eu quero implementar o meu projeto de poder. Então, ter um projeto de poder não é uma coisa ruim. Do ponto de vista da democracia, não. Da democracia representativa que nós vivemos, que muito pelo contrário. Não, isso é maravilhoso, mas depende do viés que se olha, só que quando você tem aí a gente fala, quando você tem um projeto de poder que é embasado na mentira, não é o projeto de poder que é errado. É a pessoa que está usando aquele momento para ludibriar as pessoas. Porque senão fica parecendo, doutora, que quando você tem um projeto para mudar o país, que você precisa de estar no legislativo, você precisa estar no executivo, e sim é um projeto de poder. Isso não é ruim, isso é bom. Na democracia representativa que a gente vive. Agora, por que uma pessoa vai usar o púlpito para mentir para o outro? É para alcançar o projeto de poder deles. Para alcançar o projeto de poder deles. Não, é deles. Mas é isso que a gente está falando. É sobre esse projeto de poder. Mas às vezes, não é questão. Às vezes parece que a gente lutar pelo poder não, acho que a gente está sendo bem claro aqui. A gente está sendo bem. Entendeu? Eu acho que talvez a gente... é o projeto de poder um projeto de poder que manipula pessoas. E hoje a gente, por exemplo, se a gente for falar de eleições, nós tivemos a eleição retrasada baseada em fake news. E foi essas mentiras que levou o poder essa pessoa, né? Então, assim, é o projeto de poder, foi feito em mentiras. As pessoas do mal... Olhando a história da civilização, as pessoas do mal sempre usaram Deus para fazer o mal, né? Sempre. E é um outro Parece problema, que é uma porque outra... aí eu muitas vezes me pergunto, e aí é um plano muito individual, no meu exercício realmente de fé, e eu brinco que eu converso muito com Deus e eu acredito que Ele me escute. Não talvez com o mesmo olhar que outras pessoas poderiam ter de expectativa. Eu acho que o cuidado de Deus com todos nós, ele é muito atencioso. Quando eu tenho um incômodo muito grande, é com o que eu chamo de Jesus S.A., a indústria que se formou. Eu nunca tinha ouvido muito isso. Muito bom. Né? Jesus S.A. virou uma indústria. Virou um grande negócio. As pessoas estão enriquecendo. É o que se vende. E aí, é interessante porque eu não estou dizendo que você na Bíblia não tem ali a referência a dízimos e ofertas. Da mesma maneira que a igreja precisa de recursos para se manter aberta, um terreiro precisa de recursos para se manter existem aberto. Custos. Mas uma coisa é você... ter ali espontaneamente, sem um exercício de ludibriar a fé das pessoas, e a destinação, de fato, seja para o templo, seja uma igreja, seja um terreiro, seja um centro não para a pessoa enriquecer, mas para as pessoas enriquecerem. E aí nós começamos a ver que dentro desse Jesus S.A.,
algumas pessoas estão recebendo aí salários de 20, 30, 40 mil, porque são as lideranças. Gente, até mais, né? Até mais. Carlos, isso até quando mais. eles estão com Você salários tá sendo nessa bem, ordem. Porque, não, eu nem estou falando dos que se transformaram em grandes milionários por desvios. As estrelas do Jesus S.A. Não, esse eu nem Gostei vou, desse Jesus nem S.A., vou, cara. nem vou comentar, porque tudo nesse pode dar processo, né? Mas é isso. É isso. Mas é isso. E aí você vê a exploração da crença, da fé. E essa gente que a gente está falando do Projeto de Poder sabe explorar muito bem essa empresa, né? Essa Essa Jesus empresa, S.A. Jesus S.A., sabe explorar. Eles sabem explorar. Eles têm Isabel, uma Sandra, excelente tem um oratória. filme, tem um filme que eu assisti ali, Sessão da Tem Tarde, oratória. 1900 e antigamente. A gente acha ele fácil aqui hoje em streaming, chamado Fé Demais Não Cheira Bem, um filme com Steve Martin. E aquele filme marcou muito ali a minha adolescência, juventude, porque na medida que as pessoas iam entrando pro culto, se tinha lá uma senhorinha, chegavam com a cadeira de roda, senhora, por favor, sente aqui. E aí, no meio do púlpito, levanta e anda, e a pessoa levantava, a senhorinha levantava. E quando você via aquilo, era esse exercício de fé demais, que não cheira bem. Isso tá lá, Perfeito. filme de 1900, eu era um jovem de cabelos castanhos, tinha cabelo e tudo, gente. Entendem? A coisa não é nova, né? Não, Meu não é filho nova. tá fazendo. Meu filho estuda no Pedro II. E o Pedro II é maravilhoso, né? E aí ele tá tendo que fazer uma pesquisa ao contrário da religião dele. Meu filho é um bandista. Tem um cargo de Ogã, enfim. Ele tem 16 anos, faz 17 anos agora. E aí ele precisava fazer uma pesquisa de uma religião contrária, né? Da fé que ele tem. Aí ele escolheu uma tal religião e foi. E aí eu ria porque ele chegou em casa fazendo todos os trejeitos daquela pastor, né? Sim. Não vou mencionar qual é a igreja. Do pastor. E aí eu ouvi o áudio. Era uma coisa assim surreal. Ele conversou com a pessoa? Não, Ele participou. Participou. Era uma coisa surreal. Era público, né? E era muito surreal. São os personagens que são criados, né? E ele ficou Tem muito horrorizado, disso. porque ele nunca tinha ido, né? E aí ele falou, mãe... Então, você chocou um jovem de 16 anos. Eu falei, ué, meu filho, é a realidade. E a igreja é lotada. Sim. E você imagina esse pensamento, essas ideologias, vou dizer assim, sendo reproduzidas semanalmente para esses fiéis. O que isso vai produzir na sua cabeça? Amiga, Né? deixa eu te falar uma coisa. Nós já estamos conversando aqui há 1h30. Olha só. Você quer saber? isso? Exatamente. Já tem 1h30? Mas Já era só... tem. Gente... Então se permite. Se vocês me permitem. Olha, se vocês me permitem. Mais 1h30, então. Mais uma hora. Mais 1h30. Vai ter que Quando a cortar, hein, Luciana, Júlio? quando a Fala. Luciana fala que o filho... Primeiro eu vou te pedir uma coisa. Para você explicar para todos nós aqui, para o telespectador que está ali nos assistindo, o que é a função de um Ogã no umbandismo, né? É um cargo. Ele tem um cargo no qual ele é respeitado, né? Por tocar o atabaque. Então vamos Ele lá. toca o atabaque por orixá. E eu não sei explicar bem porque eu não conheço bem, né? Isso é dele lá. Ok. E aí eu queria pedir licença para você que está também nos escutando e que está aí agora curioso com essa história. Às vezes as pessoas me perguntam, mas se você não é evangélico raiz, você não é nem evangélico, você não é nem cristão, porque... Eu falo assim, olha só, querido, cada um na sua praia. Mas já que é para falar da palavra... Eu sou casada com um protestante. Eu vou pedir licença... Olha que coisa, hein? Maravilhoso. Fazer aqui uma referência ao Evangelho de João, né? Lá no capítulo 10, versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, você não tem o direito de dizer que a religião do outro ser humano
ela é endemoniada por isso ou por aquilo. Não compete a nenhum de nós esse julgamento. Exerça a sua fé respeitando a fé do outro. Esse é um país que, no contexto das liberdades de crença e de consciência, nós trabalhamos a favor da tolerância religiosa. Não seja um intolerante religioso. Respeite o seu semelhante. Até porque o nosso Estado é laico. Até porque nosso Estado é laico e a gente costuma falar muito aqui no programa que tudo começa pelo respeito. Se você tem respeito, acho que a conversa flui bem, as coisas conseguem, né, fluir bem. Essa é a questão. Falando de religião, eu convivo, né? O meu marido, ele é um protestante. Mas eu só queria que aqueles que se dizem cristãos, né, porque eu sou declaradamente ateia e convictamente eu sou ateia. Mas eu só queria uma coisa, que os ditos cristãos seguissem esse tal desse Jesus Cristo. Seria maravilhoso. Porque se eles fizessem isso, para mim já estava de bom tamanho, entendeu? Não precisava mais nada. Porque eu ainda sou daquelas que acho que se for verdade que ele mesmo vai voltar, e se ele voltar aqui, vão botar ele na cruz de novo e vão chamar ele de comunista. Sim. Eu tenho quase certeza Nós aí disso. temos mais uns 2 programas com bom debate. Mais um pouco. Afinal, Jesus Cristo como defensor dos direitos humanos. Exatamente. Isso é uma pauta maravilhosa. Foi o maior defensor que nós tivemos hoje em terra, né? Foi Cristo. Quem foi o primeiro, só para me concluir aqui, que eu gosto da minha parte de pregação, mas quem foi o primeiro a dizer que o Estado era laico quando disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ele foi o primeiro a dizer o seguinte: o que é do sagrado é do sagrado. E o que é do mundo é do mundo. Sim. Aí um dia, em nome dele, fizeram tudo ao contrário. Então, exatamente. Assim, eu acho que... E olha que eu só sou uma leitora disso daí. Eu não acho que o cara é Deus. Eu só acho que ele era só um homem. Então, eu acho que todo mundo devia entender um pouco o que o cara falou, entendeu? Pra gente... Porra, ia ser tão bom, cara. Sim. Ia ser tão bom, ia ser tão maravilhoso. A gente não ia estar nem falando de racismo, de homofobia. A gente não tá falando de nada. Porque ele andava com os leprosos, andava com as prostitutas. Ele falava, vem cá que eu vou fazer isso. Uma minoria, né? É quem não atira a primeira pedra, não sei o que lá. Aí a gente não ia estar falando de nada hoje sobre esse assunto. A gente nem ia estar... De repente, a gente nem teria nosso podcast para fazer nossa trincheira. Mas onde que eles baseiam? É no Velho Testamento? É sobre... Eles não lêem por o Novo Testamento? Eles baseiam em nada, cara. Não, porque às vezes pode ser, né? Eu não sei, porque aí eu não sou uma estudiosa, né? Nem eu também não sou, mas... Próximo programa. programa. O que eu falei no começo? Muita coisa. O que eu falei no começo? Que vocês já estavam convidados uma próxima. Opa, eu quero retornar aqui às instalações da TNB Filmes, agradecer aqui ao Júlio, a toda a equipe que trabalha aqui nos bastidores, né? O acolhimento, porque acho que é importante a gente falar que um programa como esse também a gente não faz sozinho, tem toda uma estrutura. Não, tem uma galera mais uma vez atrás. aqui fazer uma referência ao Sebrae, Então, como eu mas disse, isso esse que eu eixo queria- de diversidade e inclusão maravilhoso. Quem é? Vou te fazer essa pergunta, porque ele já falou tudo no começo do programa. Eu acho que a gente até pega um corte dele. Eu também acho. Acho melhor ele falar logo sobre o Falar Sebrae. logo, cara. Fala. Agora, então nós temos o que acontece? Uma instituição que a gente conhece que não é preconceituosa, que inclusive tem alguma coisa só para nós mulheres, Isabel. Claro, eu sei qual é. Vou fazer Sabe até uma não? expectativa aqui, um suspense. Eu sei qual é. Qual é? É o Sebrae. Olha aí. Que tem o Sebrae delas. Tem o Sebrae dela, gente. Olha, o Sebrae é uma instituição maravilhosa, né? Sempre buscando, né, contra o preconceito, a discriminação, sempre buscando melhorar a vida do empreendedor, da empreendedora. E, em especial, eles têm o site, né, voltado só para mulheres empreendedoras. E cresce o número de empresas, de microempresas que são chefiadas por mulheres. Eu não sabia que vocês iam falar sobre o empreendedorismo feminino e falei no início do já programa. A gente já E faz não foi combinado. A gente quero já deixar faz isso uma claro. junção. E Mas quem quiser ir lá, faz o quê? entra no site do Sebrae, né? E é www.sebrae sebrae.com.br/acredita. Vocês vão encontrar tudo ali sobre empreendedorismo e como você alavancar seu negócio, como você começar seu negócio, né? E como você fazer o seu negócio crescer também, porque o Sebrae não deixa você descansar, ele vai te ensinando todo dia uma coisa nova. Exatamente. E é legal a gente falar que a gente não combinou com o Carlos, que ele falou sobre o Sebrae no início, mas para vocês verem
como o Sebrae é uma instituição importantíssima no Brasil, que acaba contribuindo muito para o desenvolvimento dos empreendedores no Brasil, para as pessoas no Brasil. E não é a primeira vez, né, Isabel, que a gente sempre tem alguém com uma história do Sebrae para contar. Tem uma história do Sebrae para contar. Então, essa aqui para nós a gente nem faz a propaganda. Já está tudo muito bom. Já está enraizado na sociedade brasileira uma instituição forte como essa. Mas é isso. Bom, meus queridos, foi um prazer. A gente vai ter que realmente voltar. Foi ótimo. Agradeço. Teve gente que disse que não ia falar muito, que não fico confortável. Simples assim. Maravilhosa. Luciana, agradecer demais a sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Falar que a gente fez super questão de você participar. A gente teve alguns probleminhas aí de agenda durante alguns meses, mas que bom que você veio, que você está aqui. Acho que nossa conversa foi maravilhosa, eu gostei muito. Acho que a gente pode, né, marcar outras, sim. Te parabenizar por você estar à frente aí da vice-presidência, né, da Comissão de Direito Antidiscriminatório e também da outra do... Direitos Humanos. Agora dos Direitos Humanos. Maravilha. Agradecer demais a presença do Carlos Alberto. Eu falei que eu não ia falar professor, mas a gente não aguenta. Dizer que foi maravilhosa a sua contribuição, né? Desde o início, muito atencioso aqui com Simples Assim. Falamos, não, vamos dar um jeitinho, vamos sim, vamos participar. E dizer que a contribuição de vocês aqui foi maravilhosa pra gente, né, Sandra? Gostei muito. Achei que merece uma volta. Obrigada, merece uma volta. Acho que a gente tem vários temas que a gente levantou aqui, que só levantamos. E eu achei que foi muito, muito importante. Acho que esses debates são muito produtivos. E você ter ficado aqui ouvindo 3 mulheres falar esse tempo todo não é fácil. Muito prazeroso. Isso foi ótimo. Foi muito legal. Vamos fazer um brinde aqui, então? Vamos fazer um brinde com água. É isso aí. Um abraço. Simples assim. E vocês Simples assim. Já tá Obrigada, minha gente, por promover esse espaço, porque é sensacional ter esse espaço para que a gente possa ter voz, dar voz, né? Foi sensacional. Gostei muito. Muito bom. Eu havia falado para você, não gosto muito de falar, eu sou um pouco tímida, apesar de não parecer. A gente viu. A gente notou. Pessoal, um abraço. Não se esqueçam. Um abraço, gente. Beijo, gente. Curte, comenta, compartilha. Não se esqueçam que a gente precisa chegar a ter 5 milhões por mês de visualização. Você tá ousada, hein? Você tá ousada. Tô ousada. Hoje esse programa levantou meu astral. Tá bom, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau.